Vamos ler a Bíblia Sagrada, livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 1, nos diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não temos nele contentamento, ou em outra tradução, não temos nele prazer. Pai amado, uma vez mais te agradecemos, iniciando um dia que certamente tu irás nos abençoar, nos dar a noite tranquila, com sono reparador. Abençoa cada família, cada pessoa que está ouvindo a tua palavra. Hoje estaremos falando sobre os jovens, sobre a mocidade, o futuro de nossa cidade, o futuro de nosso estado e o futuro de nosso país. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem. Estamos começando o programa de hoje falando dos jovens, falando da nossa mocidade, falando dos jovens de nossa igreja, também de outras igrejas que nos assistem, e falando do jovem que ainda nem conheceu Jesus. A palavra de Deus é para todos. A palavra do Senhor é para aqueles que querem ouvir e se alimentar desta palavra. Salomão foi muito sábio quando ele começa o versículo 1 do capítulo 12, falando: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. A Bíblia é muito clara, ela está motivando, ela está incentivando cada jovem para lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. Há muitos jovens que eles não estão atentando para isso, estão vivendo uma vida a seu prazer, da sua maneira, com liberdade total, sem lembrar do seu Criador. E exatamente, o sábio Salomão ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembro-me de jovem que ainda sou, que sempre fui um jovem que lembrei do meu Criador, do meu Deus, do meu Jesus, do Espírito Santo. Lembro-me também que minha mãe sempre nos ensinou a ir à escola dominical, fazer o culto doméstico, e ela conversava com os filhos, que eram bastante, eram muitos, mas nunca nós jovens esquecemos do nosso Criador, ainda que alguns distantes de Deus, bem distantes, mas eles nunca esqueceram dos princípios que nossa mãe nos ensinou. Isso teve a ver, isso ficou gravado em nossa mente, em nossa vida, porque ainda quando jovem, ela nos ensinou a lembrar do nosso Criador ainda quando jovem. O texto fala, lembrar do Criador antes que venham os maus dias. Ou seja, chega uma época que vem os maus dias, mas aí você, jovem, está alicerçado em Cristo Jesus. Eu vou hoje, neste programa, ao meu telespectador, ao meu ouvinte que me assiste, que está assistindo, que estava procurando um canal para assistir algo e encontrou a TV Caróis 7.1 com o programa Palavra Pastoral. E você parou, e eu lhes peço educadamente, não saia deste canal, principalmente durante este programa Palavra Pastoral. Mas vamos hoje folhear a Bíblia Sagrada, porque folheando é melhor que a gente aprende, e a prova do que estamos dizendo está na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que com certeza você, evangélico ou não, cristão ou não, tem uma Bíblia em casa.
Nós encontramos muito nos hotéis a Bíblia numa recepção e lá está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. São os dois lugares que mais deixam a Bíblia aberta. Até em táxi, até em Uber, eu já encontrei uma Bíblia pequena, aberta no painel de um veículo. Agora, só a Bíblia aberta não resolve nada. Já é uma grande gratidão desse cidadão do veículo, ou do hotel, ou de uma recepção, em colocar a Bíblia Sagrada, porque está colocando a palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. João foi muito sábio também dizer que vocês são jovens, por ser jovens, são fortes. Por ser forte, já venceram o maligno. Agora, ninguém vence o maligno se não estiver bem com Deus, se não estiver caminhando com Deus, se não for fiel a Deus. Meu jovem, quem vos fala é o vosso pastor Geraldo de Marabá. Quem vos fala é o vosso pastor que um dia foi bem mais jovem, que teve sua juventude, que soube aproveitar aquilo que chegou nas minhas mãos, o conhecimento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Minha mãe, eu sempre falo dos meus pais, porque foram um exemplo para mim. Há um texto de alguém que não conheço, que não é da Bíblia, que fala que pais de joelhos, filhos de pé. Minha mãe fazia muito isso conosco. Agora, eles sempre nos ensinaram que devemos também ser um jovem obediente aos pais. Há muitos jovens que não têm tido sucesso na vida porque não têm ouvido seus pais. E tem sido um desastre na sua vida. Acidentes contínuos em sua vida porque não ouviram os conselhos de seus pais. Eu tenho certeza absoluta que aqueles jovens que foram obedientes aos pais têm sido hoje bem-sucedidos. Deus tem abençoado, até porque é mandamento de Deus para os filhos obedecerem aos seus pais, que terão longa vida e sucesso. Davi, antes de morrer, Davi já estava envelhecido. Davi um dia, ele desconfia que estava já quase para passar desta vida para outra. E é bom quando nós avaliamos o tempo. Davi avaliou o tempo. Uma das coisas, uma das riquezas do pensamento de Davi foi que ele não chamou o filho para mostrar riqueza, para mostrar o que ele estava deixando de patrimônio. Há filhos que não estão de olho nos pais. Há filhos que estão de olho no patrimônio dos pais, no que os pais estão deixando. Uma casa, um carro, fazendas, algo dessa natureza. Filho, mude de ideia. Sua cabeça tem que mudar. Você tem que prosperar. Você tem que trabalhar. Você tem que progredir. Você tem que juntar algo aqui, mas das suas próprias forças, do seu próprio suor. Mas há filhos que estão de olho naquilo que os pais têm. E quando os pais morrem, eles não têm experiência da vida, de trabalho da vida, de suor, e depois vendem tudo barato, jogam tudo fora. Os gaviões entendem a cabeça desse filho pródigo, está jogando tudo fora e compra barato, e ele nunca viu dinheiro, nunca trabalhou, e quando vê pouco dinheiro ou muito dinheiro na sua frente, eles dão tudo quanto tem. Vou voltar agora ao princípio que eu estava falando de Davi. Então Davi já é envelhecido, está em 2 Reis 2:2, Davi diz: Salomão, vem cá, meu filho.
eu já estou indo, eu já estou viajando, eu já vou morrer, eu tenho pouco tempo de vida, eu quero lhe aconselhar. Olha o conselho do pai Davi. Ele disse: meu filho Salomão, você tem tudo para crescer, você tem tudo para ter o teu próprio nome, você tem tudo para ser notório à sociedade atual e à futura. Então Davi diz assim: Salomão, vá por todos os caminhos, trabalhe, seja sábio. Mas Davi disse algo muito especial para o seu filho. Davi disse: Salomão, seja homem. Isso, no contexto geral, vamos dizer que seja também mulher. Mas Davi falava com Salomão: seja homem. Meu jovem, você precisa ser homem. Homem de verdade em todos os aspectos da vida. Homem de caráter, homem de postura, homem macho, homem que compra e paga, homem que faz concurso, homem que começa uma vida empresarial pequena, micro ou média empresa, homem que tem decisão na vida. Número 1. Número 2, o que é que Davi estava dizendo? Não olhe para trás. Olhe para o seu pai, que em todos os aspectos foi um lutador. Em alguns momentos, ele não foi um bom pai no sentido da família, mas foi um homem a quem Deus disse: Davi, homem segundo o meu coração. Então, um dos conselhos de Davi para o seu filho Salomão foi que ele tivesse sabedoria, mas fosse homem em tudo. Você está sendo homem em tudo? Qual a alegria que você tem dado a seus pais? Será que numa rodada de amigos, seus pais podem dizer: eu me orgulho do filho que Deus me deu? E quando ele diz isso, ele começa a referendá-lo. Começa a dizer: ele me respeita, ele me abençoa, do pouco que ele ganha, se eu precisar, ele está junto comigo, ele compartilha, e há filhos que dão mesada a seus pais. Se puderem fazer isso, os façam. É claro que alguns não podem fazer, se não pode, não tem explicação nenhuma. Mas há filhos que têm compromisso com seu salário ou com aquilo que ganham de qualquer segmento, com seus pais. Sempre chamam seus pais para lhes dar um valor. Isso não é bonito? Isso não é elegante? Compartilhar da bênção que Deus deu a você. Filho querido, faça igual Davi. Seja homem em tudo quanto você faz. Seja o orgulho de seu pai. Seja o orgulho de sua mãe. Seja a referência entre seus irmãos, para os seus pais e para a sociedade. Agora, há filhos que eles não querem trabalhar. E aí, mamãe, papai, isso também é para você. Porque às vezes os filhos não são bons filhos porque os pais mimaram demais. E Salomão fala, o livro de Provérbios fala, que o filho mimado, ele não será um bom filho. Ele não terá responsabilidade. Cuidado com o mimo. Cuidado em mimar demais a criança. Cuidado em mimar demais o adolescente. Cuidado em mimar demais o jovem. Porque ele pode se acostumar e viver nos seus ombros, nas suas costas, e acha que solteiro você deve sustentá-lo e acha que casado também deve sustentá-lo. Não é assim. Casou, siga o seu caminho. Casou, trabalhe. Casou, sustente a família. Isso é mandamento de Deus. Mas tem filhos que não. E às vezes os pais contribuem para isso.
Paulo escrevendo disse, quem não trabalha também não deve comer. Fecha um pouco a panela, fecha um pouco aí a comida, segura um pouco, deixa o menino sair do ninho, deixa o menino sair para procurar trabalho, deixa o jovem colocar já tem umas penazinhas, deixa ele voar com as suas próprias asas. Deixa o menino aprender a voar. A você mima tanto que o menino não estuda, não faz concurso, não começa uma vida microempresarial ou dessa natureza. Ele quer ficar sempre em casa. Levanta meio-dia, almoça, vai dormir de novo, acorda 3 horas, já quer o café na mesa, a bolacha, o pão, a torrada, café com leite. E se não estiver do jeito que ele gosta, ele ainda vai reclamar. Deixa o menino voar, deixa o menino passar aí uma sedezinha, um pouquinho de comida, para poder ele aprender que futuramente ele vai andar com as suas próprias pernas, vai andar com seus próprios caminhos. A águia, ela nos ensina isso. A águia faz o seu ninho, coloca os seus ovos e quando os pintainhas, as águiazinhas nascem, elas têm entre o ninho e onde ela fica, existe uma plumagem, um pouco de algodão ou um produto que a águia mãe encontra e coloca os filhos ali. Mas embaixo do algodão existe espinhos. A águia coloca esses espinhos para que o filho, quando for criando corpo, etc., os espinhos vá os perturbando, então eles aprendam a voar. Não dá ninho confortável para o seu filho. Mostra a minha dificuldade para que ele faça igual a águia. Aprenda a voar. Só que a mãe águia, ela faz com muita sabedoria. Ela diz, meu filho, sai do ninho. Agora, quando o filho começa a voar, a mãe ela fica embaixo do filho voando, para em qualquer momento que a águiazinha, a águia filha, ela vai despencar ou vai desequilibrar, a águia mãe, ela vem e dá sustentáculo ao filho. Seja mãe e pai o sustentáculo do seu filho, mas não deixe o jovem no ninho a vida toda. Eu queria dizer uma outra coisa. O jovem que às vezes deu trabalho para os seus pais e você pensa que está tudo perdido e nada vai se arrumar. Não é verdade. Existe o Deus da segunda oportunidade. Houve um jovem na Bíblia chamado João Marcos, em outra tradução diz Marcos. Ele deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, muito trabalho. Mas passou o tempo, passou épocas, o jovem foi tendo experiência e o Deus da segunda oportunidade deu chance de novo para Marcos. Um dia, Paulo já bem envelhecido, Paulo chama alguém e diz assim, só Lucas está comigo. Traz meus pergaminhos, traz a minha capa, meus livros, mas não esqueçam de trazer Marcos. E o Marcos veio e Paulo recomenda, ele será muito útil para o nosso ministério. Quem era Marcos antes? Que dava trabalho, que era problemático, mas ele teve chance e oportunidade de ser um grande homem de Deus. Eu volto já para a gente continuar com o assunto sobre nossos jovens de nossa igreja, de outras igrejas que nos assistem e aquele jovem que ainda nem conheceu Jesus de perto. Depois dessa música, voltaremos com o programa Palavra Pastoral, hoje o assunto para os jovens. Eu
posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando o azeite faria falta, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite faria falta, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá. Você ouviu essa bonita e bela música? Você não gostou? Fala a verdade, ela falou contigo e certamente também comigo. Linda e bela música. Hoje eu li o que está em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O que é que Deus está dizendo? O jovem
ele pode aproveitar bastante, porque ele tem muita energia, ele tem força. E o Salomão foi muito sábio, inspirado por Deus, para que o jovem, instruindo o jovem, para lembrar do seu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quando envelhecer, você trabalha, mas trabalha diferente, menos força, menos coragem, menos entusiasmo. Jovem é o entusiasta, jovem ele cria situações, ele tem força para fazer. E é interessante, eu sempre falo para alguém que Deus tem filhos amados e não filhos mimados. Deus tem filhos amados e não filhos mimados. Filhos mimados é um grande perigo. Você sabe, você já ouviu alguém dizer que filhos jovens criados com os avós é bom, mas é um grande perigo. Ele pode se tornar um filho mimado e é um grande perigo. Filho mimado, ele não quer estudar. Filhos mimados, ele não quer trabalhar. Filhos mimados acham que vão ficar a vida toda sustentado por seus pais ou seus avós. Então, vovó, crie seu neto, ajude seu neto, mas não os faça netos mimados. Isso é um grande problema, não para você que já está indo desta vida para outra, mas para ele. Eles não conheceram a dureza da vida. Eles veem alguém que teve sucesso, alguém está sendo bem-sucedido e acham que isso caiu do céu. Jesus disse: meu pai trabalha todo dia e eu também. O trabalho é digno, o trabalho é bonito, o trabalho é essencial para a nossa vida. O trabalho dignifica qualquer pessoa, principalmente os jovens. Eu, como gestor, em havendo vaga, eu vou sugerir a vaga para qualquer pessoa, sem discriminar. Mas eu não posso desprezar a força de um jovem. Você tem essa força. Em João está escrito: eu vos escrevi jovem porque sois forte e já venceste o maligno. Ô jovem, você tem tudo para crescer. Você tem os pais, vocês têm um líder, vocês têm uma Bíblia, vocês têm a orientação de Deus. Não deixe para fazer quando já existiram as cães. O que eram as cães? O que é as cães? É o cabelo branco, já envelhecido. Mas há uma diferença do idoso para a força jovem. Em Marabá, eu sou um pastor muito abençoado, muito feliz, porque nós temos mais de 3.500 jovens. E há outras igrejas que estão de olho em nossos jovens. Eu até queria dizer aos líderes de outras igrejas: meu irmão, meu colega, meu companheiro de igreja A, B, C e D, não vá no aquário, onde os peixes já estão presos. Colega de outras igrejas, parem com essa mesquinharia, incompetência administrativa ou eclesiástica de ir buscar jovens nas igrejas onde já estão trabalhando. Ou você é preguiçoso, ou você não tem iniciativa, ou você não aprendeu ainda como conquistar os jovens. Nós temos mais de 3.500 jovens trabalhando, lutando. Líderes de outras denominações, meus colegas até de trabalho, porque a obra de Deus é só uma, porém existe administração diferenciada. Não confunda a cabeça dos jovens, dizendo: vem para cá, que aqui é melhor. Onde você está é o mesmo Deus que está alimentando e cuidando desses jovens aqui. Você fica ligando para os nossos jovens,
atrás de músicos da nossa igreja. Não faça isso. É um conselho de um companheiro, de um pastor que tem tanta responsabilidade como você. Para com isso. Mostre competência. Quando vai ter um evento, não diz assim, vá buscar o jovem da igreja A ou igreja B. Não. Cadê os seus? Você não é pescador de aquário. Se for pescador de aquário, meus pêsames. Porque o bom de pegar peixes em alto mar. Quantos peixes de alto mar você já pegou? Ah, pastor, nenhum. Eu não tenho chamada para isso. Então, você também não tem chamada para pescar em aquário alheio. Eu conheço os dois. Eu sei como pegar peixe em alto mar e sei também como pegar peixe em aquário. Só que meus pais me ensinaram desde jovem que peixe de aquário não cresce, já está preso. É esse tipo de peixe que você quer, já vindo pronto de outro lugar? Não, vá para alto mar, pegue bastante, joga a rede para o lado direito. Você está jogando a rede para o lado esquerdo, não está pescando nada. Se jogar para o lado direito, Marabá é quase 300 mil habitantes. Qual é o percentual de sua querida igreja? Pastor Salles, Deus está perguntando para mim, qual é o percentual de sua igreja em relação à popularidade ou população de Marabá? Eu vou ter vergonha de dizer para Deus que é muito mínima. E até agora nós criamos a missão local, missão urbana. Por quê? Antes nós estávamos preocupados com nossos jovens também, hoje a palavra pastoral para os jovens, estavam preocupados em outros locais, em outros países, esquecendo da nossa própria casa. Eu reconheci, eu ouvi a voz de Deus, eu consegui ter discernimento de Deus de cuidar da minha casa. Até porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Então nós estamos aguerridos, ombreados, de mãos dadas, atados mesmo, para fazer missão urbana na cidade de Marabá. Jovens, eu vou contar com quem tem 80 anos. Eu vou contar com aqueles que já têm as cães visivelmente. Eu vou contar com qualquer idade para esta obra Missão Urbana. Agora, quer saber a verdade mesmo, meu jovem? Meu querido jovem, minha ovelha jovem, eu vou contar com vocês, porque com vocês está a força, a energia, os projetos, está tudo com vocês. Eu vi aí o pastor, líder geral de Missões Urbanas. E olha, eu fiquei tão entusiasmado que eu lagrimei quando eu vi tantos jovens trabalhando nas ruas de Marabá, essa querida cidade. Essa querida cidade tem quase 300 mil habitantes, ou já tem 300 mil habitantes. E eu vi os jovens em todos os pontos da cidade, trabalhando, evangelizando, entregando Bíblia, entregando literatura. E eu fiquei muito feliz, porque você estava lá. Deus conta contigo. Deus vai te abençoar tanto, porque você está na casa de Deus. Você não saiu, você não ouviu a voz dos lobos que vieram atrás de você para te levar. Será que lá você estaria seguro em Cristo Jesus? Será que lá você estaria bem cuidado como está aqui em Cristo Jesus? Cuidado com as ofertas, cuidado com as propostas. O inimigo trabalha com propostas indecorosas. Vou te dar isso, vou te dar mais isso. Cuidado com Mateus 4. Satanás, ele prometeu tudo para Jesus. Ele daria tudo para Jesus sem ter nada, porque Satanás é derrotado. Não tem casa, não tem chave, não tem nada. Aliás,
quando ele sai de um corpo, ele fica vagando, diz a Bíblia, ele procura um outro corpo para se alojar. Você é instrumento de Deus. Você, jovem, você escolheu bem. Você sabe o que quer. E certamente, na escola, na faculdade, aonde você estiver, você é um jovem forte. Você é um jovem escolhido por Deus. Para esse tempo, você será referência aonde estiver. Eu lembro de um jovem, aliás, uma jovem, ela disse: pastor, eu estava na faculdade e ao sair da faculdade, os meus colegas, meus jovens, disseram: vamos ao tal lugar, aniversário de uma amiga. E ela foi. Ao chegar lá, lá tinha refrigerante, lá tinha bebida alcoólica, lá tinha vinho, lá tinha cervejas, e ofereceram àquela jovem. E ela disse: infelizmente, eu não posso tomar a bebida alcoólica. Ela foi muito corajosa. Disseram: mas você é uma jovem quadrada. No século XXI, nesse mundo moderno, você faz faculdade, você é um estudante, você é uma acadêmica. Se junte a nós, vamos beber junto. Ela disse: eu não posso, porque eu sou cristã, eu sou evangélica, na minha casa, na faculdade, no aniversário ou em qualquer lugar. Eu faço a diferença entre treva e luz. Disseram assim: mas jovem, ninguém está vendo, ninguém está te olhando, ninguém vai saber. E ela sabiamente, ela disse: você que está dizendo, mas o diabo está vendo e ouvindo o que o Senhor está dizendo e a proposta que está sendo feita para mim. E ele começou a insistir, os colegas, e a chamando de quadrada, ultrapassada. E ela disse: eu quero agradecer, mas eu estou vendo que o ambiente não cabe a mim estar aqui com vocês. Educadamente, com muita sabedoria, aquela jovem se despediu, já estava de moto, pegou a sua moto e foi para a sua casa. Que exemplo desta jovem! Porque há pessoas que às vezes não é jovem, é um adulto, mas perante as pessoas, amigos, ela não sabe dizer: eu não posso, eu não sou desse time, eu penso diferente, embora faça o que vocês quiserem, mas eu penso diferente. Aquela jovem hoje é uma líder. Aquela jovem hoje, ela sabe liderar. Aquela jovem hoje, ela conduz os jovens a se precaverem contra isso. Jovem, às vezes eu penso em um líder jovem para algumas congregações, alguns grupos. Aí eu penso: será que esse jovem, essa jovem, vai saber dizer não? Quando ele oferecer algo que não é bíblico, será? E normalmente o pastor sabe, o pastor conhece. Vou começar a terminar. Mas jovens, cuidado com o namoro. Quem está namorando com você é realmente alguém que é referência para a sociedade? Ou a sociedade não quer ver nem de costa? Será que esse jovem, ele só te convida para ir a lugares que você não pode ir? As propostas do teu namorado é proposta de crente ou não é de crente? Ou seja, ou não é de salvo. Se a proposta que eles fazem, meu querido jovem, meu amado jovem, não é de um cristão, caia fora disso, porque você vai sofrer as consequências da vida e possivelmente, se vier a casar, vai ter grandes problemas no casamento. Meu jovem, como disse Salomão,
Eu vos descrevi, jovens, porque sois forte e já venceste o maligno. Pastor querido, pastor auxiliar, pastor de Marabá, não se acovarde de reunir os jovens e mostrar a eles qual é o caminho da verdade. Converse, que haja um diálogo, que haja um aconselhamento, mas não relaxe, porque você será cobrado por Deus. Porque Deus ama os jovens. Deus sempre chamou para a sua obra os jovens e nunca desprezou os idosos. Mas Deus chamou Davi bem jovem, Josias bem jovem e outros líderes Deus chamou jovem, porque Deus encontrou neles algo diferente. Quero terminar dizendo, jovem querido, eu vos amo. Jovem querido, eu os abraço. Jovem querido, Deus te ama tanto que você ter chegado até aqui, abençoado por Deus, e será muito mais abençoado. Termino dizendo, você não sabe, não calcula quanto Deus tem para te abençoar. Os projetos de Deus para a tua vida, vale a pena dizer não ao pecado, não à bebida, não ao motel, não à droga, não à prostituição, mas sim fazer a vontade de Deus. É o meu conselho pastoral, é o meu conselho como avô, é o meu conselho como pai. Que você seja muitíssimo abençoado. Eu quero, pastor Salles, quer fazer o teu casamento bonito, correto, elegante, casamento de um cristão. E não apenas dizer, eu vou me juntar, fazer um contrato, se não der certo, desfaz. A Bíblia não diz assim. Deixará pai e mãe e juntar-se a sua mulher e viverão até que a morte os separe. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Seja esse jovem como você é e ainda melhor. Siga Jesus até que a morte o separe. Pai amado, eu te louvo e eu te agradeço pelos jovens que temos em nossa cidade de Marabá. Mais de 3.500 jovens. Eu sei que o diabo anda atento, cirandando para levar alguns, mas a tua palavra diz que eles são fortes. E o forte não perde para o fraco. O fraco é o nosso adversário. E o forte é o nosso Deus. Deus, entra nesta casa, entra nesta família, orienta os pais e guarda os nossos queridos jovens de nossa igreja, de outras igrejas. E traz, Senhor amado, através do teu Filho amado Jesus, nossos jovens que ainda não te conhecem, para que eles possam conhecê-lo e nunca mais te deixar, porque tu és o nosso sustentáculo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Se Deus quiser, estaremos na próxima segunda-feira, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Deus abençoe.